Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem, então vamos lá. Hoje estamos aqui para uma revisão sobre o livro 1, né? Então vamos analisar aí esses conteúdos que nós trabalhamos, ou melhor, os principais pontos desses conteúdos que nós abordamos, tá bom? Então vamos lá. Como vocês podem ver, tá? Eu peguei aquela partezinha do mapa mental que sempre tá na última parte do capítulo, e aí ajuda a gente a dar uma organizada nas ideias, né? Então é sempre um ótimo resumo para a gente estudar. Então, partindo daí desse princípio, coloquei aqui as respostas. É bom, você pode aproveitar, pegar o seu livro. Se ele ainda não tiver completo, aproveita, completa. Se não tiver, ou melhor, se não tiver, você vai completar. Se tiver, é só acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro capítulo, ele fala da regionalização brasileira, né? Então, o que ele fala? Aqui, o Brasil e sua extensão permite, né? E ele fala diferentes regionalizações, porque o Brasil ele é um país que tem um grande território tanto no sentido norte-sul como de leste-oeste. Então é um país que a gente fala que tem proporções continentais. Isso justamente pela extensão territorial, tamanho territorial, né? Então, nós vamos analisar aqui algumas questões aí dessa regionalização. Lembrando que regionalização é o que? É dividir em partes que apresentem características semelhantes entre si para melhor poder organizar o espaço, para melhor poder pensar, para melhor poder estudar essa dinâmica, o que precisa cada lugar, para melhor administrar e, consequentemente, organizar e governar também o país, tá bom? Então, seguindo aqui, né, as diferentes regionalizações elaboradas por diferentes autores, né, que analisaram vários critérios naturais ou antrópicos. Lembrando que critérios antrópicos basicamente é o que? É o critério a partir do homem, da sociedade, tá bom? Então vamos lá. Como por exemplo, a divisão do IBGE, né, que basicamente teve assim várias modificações na configuração territorial até chegar na que nós conhecemos hoje, as 5 regiões brasileiras, onde o limite dessa região respeita, né, cada estado. Então todo estado está inserido dentro de uma única região, né? Então a gente vai ver já essa divisão um pouquinho melhor, tá? Eu botei uma imagem para ajudar. A divisão de Pedro Pinchas Geiger, que definiu, né, a regionalização geoeconômica, que também podemos chamar de complexos regionais, tá bom? Então, faz aquela divisão em 3 regiões, Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. E a divisão de Milton Santos e Maria Laura Silveira, que divide o Brasil em 4 regiões, né, conhecida como 4 Brasis, tá bom? Então, para a gente analisar um pouquinho melhor, né, essas regionalizações, essa divisão regional do Brasil, então está aqui, né, uma imagem para poder ajudar a gente a visualizar melhor essa dinâmica. Então, na regionalização do IBGE, como vocês podem perceber, são 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que foram assim divididas, né, de acordo com algumas características, principalmente aí por essa formação do processo sócio-histórico e também de certa forma pelas suas características naturais, tá bom? Então, assim, pelo maior grupamento, tá? Dessas características. E aí nós temos essas regiões que nós utilizamos bastante, né, para sala de aula, nos noticiários também a gente escuta com muita frequência quando a gente vai falar, por exemplo, da questão assim, da previsão do tempo, né? Na região norte,
Região sul vai ter uma chegada de frente fria, região nordeste vai ter um longo período de estiagem, a Amazônia, vamos aproveitar aí o momento, a Amazônia que está passando aí por um problema de muita seca, então muitas queimadas, região centro-oeste, o Pantanal, Mato Grossense, então tem também esse grande problema aí das queimadas, a falta de chuva, então a gente tem realmente essa relação aí, tá, das regiões analisadas pelo IBGE, que são muito utilizadas no nosso cotidiano. Então é importante também, tá, gente, ter uma associação dos estados que estão incluídos aí nessa regionalização. E como vocês podem perceber, e eu já comentei com vocês, cada estado está totalmente dentro de uma única região, como por exemplo ali o Tocantins está totalmente na região norte, aliás, no maior região com relação à extensão territorial, né? A gente tem ali, deixa eu ver, mas que é em Minas Gerais totalmente dentro do Sudeste, coisa que a gente consegue perceber de diferente ali na região geoeconômica. A base para fazer essa divisão regional das geoeconômicas, como o próprio nome já sugere, né, já diz pra gente, foi o quê? A atividade econômica desenvolvida, né, em cada região. Então, por isso que a gente percebe ali que bem o extremo sul do Tocantins está ali na região centro-sul, boa parte do Mato Grosso se encontra na Amazônia, né, o norte de Minas Gerais pertence à região nordeste. Isso por quê? Porque as atividades econômicas que são desenvolvidas nessas áreas, elas estão mais relacionadas, né, no caso de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, mais associada ao nordeste. A maior parte da atividade econômica desenvolvida no Mato Grosso tem muita similaridade, muita parceria com a região com o que é desenvolvido na região da Amazônia, tá? Então, por isso que a gente tem essa divisão, onde o estado pode não estar integralmente, né, inteiramente em uma única região, tá? Então, essa é a grande diferença aí da geoeconômica para o IBGE. Já o 4 Brasis, né, a divisão 4 Brasis, a gente percebe que, com relação aí ao IBGE, ele também mantém todos os estados dentro de uma única região, tá? Então, aqui, o que vai ter de diferente, né? Ele fala, assim, dessa região da Amazônia, essa em verdinho, fala da região nordeste, que está em amarelo, tá pequenininho, ele tá difícil de ler, da centro-oeste, que é a região ali que está em rosa, que engloba o Tocantins, e da região que nós... E aí em lilás, né, região concentrada. Então, a característica que foi adotada para poder fazer essa divisão vai ser basicamente, né, essa difusão do meio técnico, científico e informacional no território brasileiro, né? Então, essa questão da industrialização, do crescimento da urbanização, dessa infraestrutura, dos meios de comunicação, dessa articulação dos meios de transporte. Então, é óbvio que isso tudo ao longo do processo histórico. Então, por isso que a gente vai ter essa divisão aí dos 4 Brasis, tá bom? Então, encerramos aqui, né, basicamente essa parte de regionalização e relembramos aqui, né, basicamente esse capítulo que fala da regionalização brasileira, tá bom? Então, são basicamente essas 3 divisões aí que o livro traz pra gente. Não deixem, tá, de dar uma lida no livro, dar uma sublinhada nas partes mais importantes, nesses nomes que vocês viram aqui, por exemplo, no mapinha mental durante o texto. Tudo isso ajuda a gente a se organizar para estudar, tá bom? E qualquer dúvida, pergunta, tá, gente? Vai lá no Web Escola, faz a pergunta que aí eu respondo para vocês, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo. O próximo capítulo, né, do livro 1 fala sobre a população brasileira. E aí,
nós vamos ver, né, porque falar de população brasileira, então a gente tem que analisar vários aspectos, né? Primeiro ponto que o livro traz aí pra gente sobre essa população brasileira é a diversidade, né? Tanto essa diversidade étnica quanto essa diversidade cultural, né? Então, étnica porque fala desses grupos que apresentam características ancestrais, né? Desculpa. E de uma forma geral mesmo, esse conjunto, né, de até mesmo o aspecto físico, um conjunto de tradições, mesmo o código, né, de comunicação, né, linguagem. Então, esses grupos que no Brasil vão ser bem diversos, porque vai somar aí os grupos que já haviam aqui, né, que nós chamamos de ameríndios, conhecidos como os índios brasileiros, vai somar aí os portugueses que foram colonos, depois os escravos que foram muitos deles, os negros que foram muitas vezes trazidos como escravos, a maior parte, tá? Durante esse período de colonização, assim, quase 100%. E aí nós temos também ali a chegada, né, de uma forte imigração de outros países já nesse período já após assim a abolição, né? Então a gente tem a chegada de muitos italianos, a gente tem chegada de japoneses, alemães, holandeses, enfim, pessoas de vários lugares. Então a gente é um somatório, né, de todas essas culturas, de todas essas etnias que vieram para cá, tá bom? Então, quando a gente fala de população brasileira, é claro que a gente vai falar um pouquinho de cada grupo, principalmente da miscigenação, né, da mistura entre essas culturas, essas etnias, que gerou aí uma grande diversidade para o nosso país, tá bom? Então, a gente percebe até mesmo nessa regionalização brasileira, né, quando a gente fala aí dos sotaques diferentes, das colônias, né? Que quando a gente vai em São Paulo, a gente ainda tem uma colônia muito forte de japoneses, de italianos, mais para o sul, né? De região sul, no caso, de holandeses, não, também, mas principalmente de alemães, né? Então, essa influência aí na alimentação, né, palavras de uma forma geral, vestimentos, construção, tá bom? Então, essa parte aí de diversidade. Depois, fala ali assim do trabalho, né? Porque a sociedade brasileira, ela se distribui aí em nos três setores da economia. Então, vamos lá, primário, secundário e terciário. Hoje, a maior parte da população brasileira, né, ela se encontra ali aonde? No setor terciário, que é o setor de comércio, setor de serviços, tá? Mas é óbvio que nós temos aí também muitas pessoas ainda na indústria, tá bom? E no setor primário, que ao longo aí da industrialização brasileira, nesse processo, né, de urbanização, então o setor primário ele teve uma grande diminuição dessas pessoas por conta da mecanização do campo e a especialização no trabalho, que agora o setor agrícola pecuarista requer realmente o quê? Uma maior quantidade de pessoas o quê? Formadas, né, assim, especialistas em alguma determinada área para poder atuar, tá bom? Mão de obra especializada. Então, hoje a maior parte da população brasileira se encontra aí no setor terciário e no setor secundário, tá bom? Seguindo, vamos aí falar do crescimento, né, dessa população. O crescimento, ela se dá em razão do quantitativo de nascimentos e também da chegada de imigrantes. Então a gente diz que a população de um país ela está crescendo, principalmente o Brasil, né? O Brasil ele tem realmente aí um grande quantitativo de pessoas que continuam nascendo aqui no Brasil, tá? Então crescimento vegetativo que a gente já viu, então se dá pelo quê? Pela quantidade de pessoas que nascem aqui, nessa diferença do quantitativo de nascimentos com o quantitativo de mortes. Então, se há mais
números de pessoas que nascem do que o número de pessoas que morrem, então o país está crescendo. E é exatamente o que está acontecendo com o Brasil, tá bom? Além do número de nascimentos, né, aí do crescimento vegetativo, tem também o crescimento pela chegada de imigrantes, que no Brasil continua ainda com esse fluxo, tá? Apesar da gente achar que aí a situação do Brasil ainda tá ruim, mas quando comparado com alguns outros países, então assim, não é tão ruim. Então faz com que muitas pessoas venham buscar novas oportunidades aqui no Brasil. É o caso, por exemplo, do que está acontecendo com o Brasil e Venezuela. Tem um grande fluxo de pessoas que aí, não só nessa questão de imigração, mas também de refúgio, acabam migrando, vindo para cá, tá bom? E a gente também tem aí um bom quantitativo de outros países da América Latina, de pessoas que migram para cá, pessoas que vêm de outros países, da África também. Então a gente tem tanto o crescimento pelo quantitativo de nascimentos, quanto pela chegada de imigrantes, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui à população brasileira e à pirâmide etária. Lembra daquele gráfico que mostra, né, a distribuição da população brasileira por gênero, né, ou seja, homens e mulheres, e por idade, ou seja, de zero, né, de nascido, até aí chegar à população acima de 80 anos. Lembrando que a base da população é o quê? Crianças, de 0 a 5 anos. Depois, a gente tem ali, ainda em crianças, de 5 a 12 anos. Depois, de 13 a 18, e assim por diante, tá? A gente tem essa divisão. E aí a base, vamos resumir. A base da pirâmide etária: crianças, o corpo da pirâmide, jovens e adultos, e o topo, população idosa. Lembrando que a pirâmide etária brasileira, ela vem estreitando a sua base, ou seja, diminuiu bastante nos últimos anos o quantitativo de pessoas que nascem, mas ainda assim continuamos crescendo, tá? E aumentou o topo da pirâmide, ou seja, o quantitativo de idosos. Significa que muita coisa melhorou aí na qualidade de vida, mais acesso a hospitais, campanhas de vacinação, maior acesso à alimentação, tá? Então isso a gente não pode deixar aí de observar, tá bom? Então fechamos aqui pirâmide etária, partimos para o último tópico, que vai falar da distribuição da população pelo território. E aí, como ficou tão vago aqui, eu coloquei, claro, uma imagenzinha aqui para a gente poder analisar melhor. E aí fala da densidade demográfica, né? Então, como a gente pode perceber, é um mapa de 2010 que mostra a distribuição das pessoas pelo território brasileiro. Então, pouca coisa mudou assim, né, do processo de colonização, porque a colonização ela começou do litoral e depois foi se estendendo para o interior do Brasil. E aí a gente consegue perceber que até hoje a maior concentração de pessoas é onde? É nessa faixa litorânea, né? Então aqui na parte mais externa, nesse extremo leste aqui do Brasil, tá? Principalmente aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades aqui do Nordeste, Santa Catarina, aqui também o litoral. Então, hoje, tá, a gente consegue perceber sim que cresceu o quantitativo, né, de áreas urbanas aqui no interior, principalmente depois que a gente teve uma articulação aí no território brasileiro, pelos meios de transporte, pelos meios de comunicação, né? Então a gente tem aí realmente uma expansão para o interior do Brasil. Mas ainda assim, hoje nós encontramos as maiores concentrações na região litorânea do nosso país, tá bom? Então, com relação aí ao processo de colonização a hoje, tá? O que mudou é que a gente tem sim a expansão de cidades para o interior, mas a concentração da população brasileira ainda assim tá aqui nessa parte mais próxima ao litoral, tá bom? Então, para finalizar aqui, a gente vai falar da mobilidade da população.
Então a gente vai falar dessa movimentação da população brasileira. Então vamos começar aqui pela parte da direita, tá? Que vai falar ali. A população brasileira movimenta-se internamente e externamente, ou seja, né, de uma região para outra, também saindo do Brasil, indo para outras regiões, além da chegada, tá, de imigrantes, por meio dos fluxos populacionais específicos como o êxodo rural, o êxodo urbano, movimento sazonal, fuga de cérebros e o movimento pendular, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, como esse vídeo já está um pouquinho longo, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre cada um desses movimentos, tá bom? Então, só para a gente finalizar aqui, né, que a população brasileira está em constante desenvolvimento, medido pelos índices de desenvolvimento, que são, né, o coeficiente Gini e o IDH, tá bom? Então, por hoje eu vou finalizar, melhor, por esse vídeo eu vou finalizar aqui, e aí eu vou fazer um vídeo assim, especificando, porque tem alguns detalhes que eu não posso deixar de explicar, tá bom? Então, finalizo por aqui, um beijo, dá aquele like aí e até o próximo vídeo.